Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO. Se liga aí. E quando você faz uma live, às vezes aparece o superchat, né? Que é um... Sim. E a gente acaba de receber um superchat aqui. Pula o muro, amor. Ah, Vem ser feliz. aí, viu? Mila, Aí, viu? contribuindo Ela com pagou, ela 50 pagou. reais aqui com o Alambrado Alvinegro. Olha Obrigado, aí. Mila. Ô, Mila, um beijo, um beijo. Pula o muro, amor. Vem ser feliz. Ela Aliás, insiste ela aqui foi no convidada, né? Ela foi convidada pra É, estar Mila, eu aqui. gostaria que a senhora Mas estivesse ela é aqui tímida, também, viu? ela não quis vir. Devia que não tinha com quem deixar E também tinha as crianças, também tinha as crianças. É, mas trazia também. Sentava Daqui aqueles um pouquinho aqui. mais, aí eu arrasto todo mundo. E o Renan Alves manda na sequência aqui, Cascão. Chico é monstro demais, sou fã. Obrigado. Obrigado, viu, Renan? Valeu. Eu tenho aqui um Bruno Zangrande. Chico, sempre tive vontade de perguntar. O que você achava da cara feia do Roger Guedes? Lembro de uma notícia sua muito interessante falando sobre isso. Cara feia do Roger Guedes. Você lembra alguma coisa que você falou Caramba. sobre o Guedes? Porque o Guedes era um cara que tinha um temperamento mais forte, né? Tinha personalidade. Pô, eu tô tentando lembrar aqui. Teve uma época. Brunão, que ajuda aí o Chico lembrar que o Chico tá meio veinho. Ou quem lembrar aí, manda. a gente faz tanto conteúdo, né, pô? Pois é. Mas eu lembro que só se é naquela época que o Roger ficava reclamando do Vitor Pereira, lembra? Pode ser. Lembra? Ou o cara feio com o Yuri Alberto, sei lá. Eu não sei, mas assim, porra, saudades Roger Guedes, né? Pô, Pelo monstro. amor de Deus. Pô. Eu não tenho o que falar do cara. Não. E assim, o que ele reclamava do Vitor Pereira, ele queria jogar numa função específica, ele gostava de jogar aberto, né? Isso. E o Vitor Pereira, às vezes, botava ele como referência, como falso 9 e tal, e ele falava, pô, eu já falei que eu gosto de jogar aqui. Eu achava ele marrento e tal, mas eu nunca pode ser que eu tenha detonado Vamos ver se a galera entrevista dele, assim. A galera cara, interagindo pergunta- muito com a Mila aqui, viu? No chat Tem aqui. uma pergunta do Gilberto aqui que é interessante. Chico, eu vou fazer essa pergunta e já embalar outra aqui. Ó. Chico, você já recebeu alguma crítica da torcida do Grêmio por essa questão tua de bombar tanta notícia do Corinthians, né? Uhum. E outra coisa, em 95, quando eu jogava Danley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Luiz Carlos Goiano, Dinho, Carlos Miguel, Arilson, Porra, Paulo sabe Nunes tudo, e hein? Jardel. Sabe tudo. Aquela Copa do Brasil de 95. Que aquilo é um título, assim, histórico para o Corinthians, porque o Sim. Grêmio era o time a ser batido. Era Sim. difícil de parar o Jardel, de bloquear o cruzamento do Arce, o Dinho chegava Era um batendo. timaço. Primeiro falar isso, se você já recebeu crítica da torcida do Grêmio e da rivalidade Corinthians e Grêmio, que na década de 90 era muito forte, foram 2 anos seguidos de uma final e uma eliminação de Libertadores que o Grêmio passou, né? A eliminação de Libertadores. 96, né? Não foi 96 que o Grêmio elimina o Corinthians? Pode ser, Foi, porque aí foi. depois tem uma eliminação pro Palmeiras, mas é na Copa do Brasil. Foi aquele 3x0 no Foi Pacaembu. 3x0 no Pacaembu Tá. e o Edmundo faz 1x0 lá Tá. no Olímpico. Assim, o que eu recebo, alguns comentários, não são poucos, por exemplo, quando eu comento sobre o Grêmio. Ah, sai daí, seu corintiano, sabe? Tem alguns gremistas que ficam chateados, porque eu falo muito de Corinthians nas minhas redes, aliás, muito mais do que o Grêmio. Mas eu torço pro Grêmio, mas eu tenho carinho pelo Corinthians e falo muito do Corinthians. Mas tem torcedor do Grêmio, até porque hoje tem uma cultura, que eu acho até bacana, lá no Sul, de muito jornalista identificado. Quando eu comecei, não tinha, aliás, não podia identificar Tem lá. a Rádio Grenal lá, não tem a Rádio Então, Grenal? tem, mas mesmo a Rádio Grenal tinha comentaristas isentos. Aham. Então, Rádio entendeu? Grenal é web rádio? Não, é uma rádio mesmo. É uma rádio mesmo? Do sistema Pampa de E comunicação. faz todos os que é jogos de Grêmio e Inter. Sim, como todas lá. E como quando todas o lá. Grêmio e o Inter jogam ao mesmo tempo? Como é que eles fazem? A gente tem o chamado duplex, porque lá só uma vez a gente separou as jornadas, que foi na Band, inclusive. A Band tinha 2 prefixos, um no AM e um no FM. Ela passava um jogo no AM do Grêmio e ou vice-versa, e o do Inter no FM. Quando tinha um gol, invadia a jornada do Entendi. outro time. E a mesma coisa o contrário. Só que isso não deu muito certo. Por quê? Porque lá nós somos feitos de torcedores e secadores. Então, eu quero ver o Grêmio jogar, mas eu também quero ver o Inter se ferrar. Então, eu também quero saber o que acontece no jogo do Inter. Então, a gente tem o chamado duplex. Aqui não tem muito isso, né? O que é o duplex? É o ponto a ponto. Tem 2 narradores em 2 transmissões, um narrador na respiração entra o outro com o jogo do Inter. Quando a bola sai pra fora, entra o narrador do jogo do Grêmio e assim a gente fica. Isso não tem Assim, muito a aqui, gente não. fica. Grêmio, o Grêmio Ele- clássico A energia Grenal, faz isso?
Em clássico. Mas é que tá Em falando do clássico, mesmo jogo. só. É que ele tá dizendo em jogos diferentes. Ah, então, mas aí é o mesmo jogo com 2 narradores, um para É, cada time. isso. Lá não, são jogos diferentes em que um fica entrando no outro. Isso. E aí, só que aí, Muito mais complexo. Muito. Até tecnicamente. e durante a jornada o repórter quase não entra, a não ser no gol. Ou um lance muito específico, um pênalti e tal, é narrador, 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 narrador. Aí, às vezes, tem um momento em que os jogos se intercalam. Às vezes um começou às 7h30, outro às 8. Aí entra no meio. Entra no meio. Naquela meia hora fica isolado, entra repórter, comentarista, tudo certo. Quando começaram os 2 jogos, pum, pum, pum. Só que aí, para responder a tua pergunta, que eu já nem lembro mais. Não, a primeira era isso da torcida do Grêmio. Tá velho, Não, mesmo. e a outra é da. Ou as se crianças você se estão dando recorda, trabalho. antes o Ivanildo manda o superchat, tá bombando nisso. Chico, faz logo ela feliz, pula o muro. Um abraço pra você, Ivanildo. Não, a questão da rivalidade Corinthians e Grêmio, Tá. porque ela existia, era muito forte na Sim. década de 90. Eu não sei se por parte do corintiano, porque o Grêmio, quem não se recorda, o Foi Grêmio uma época era o que- time a ser batido. Porque Mas eu ganhou vou te falar, eu vou te Libertadores. falar. Na Chegava em época, muitas finais os sim, dois. sim, mas nos anos 90 eu lembro mais de uma rivalidade maior com o Palmeiras. De rivalidade mesmo. Mas aquele Com- 5x0. com- é, Aquela porrada do Valber porra, era muito com o Dinho. pegado, era muito pegado. E o Palmeiras tinha um timaço também em 96, aquele time dos 100 gols e tal. Mas o Corinthians também chegava. E assim, gaúcho, é muito curioso isso, né? Porque gaúcho tem rivalidade com paulista e carioca, historicamente, especialmente paulista, né? Porque a gente tem essa coisa do contra o eixo, né? Que é uma Sim. coisa bairrista, meio chata. Querer uma Mas Você tem um independência. colega, o Vini, que trabalha comigo, é torcedor colorado é do O Vini, pô, O Vini. parceiro, claro. Trabalhou O Vini. comigo na Band lá também. Ah, é? O Vini trabalhou com você? Trabalhou. Trabalha direto comigo, né? Trabalhou, é coloradaço. Sim, Vini. sim. Mas é isso, os mineiros e os gaúchos, especialmente, né? Que tem os clubes mais tradicionais, que chegam mais, os nordestinos agora também, e lá atrás Sport, Bahia. Mas assim, a gente sempre teve a sensação de que, pô, não tem como, o foco das empresas de comunicação, ela sempre esteve aqui, né? Ou no Rio ou em São Paulo. Sim. Então, assim, audiência, e aí sempre tem aquela coisa do prejuízo da arbitragem, nos tomar esse campeonato aqui. Era sempre muito difícil jogar contra os clubes. Pô, você imaginar que um pedaço de terra, eu falo muito isso, né? Lá no pé do Brasil tem 5 Libertadores. É foda, velho. Fala sério. É verdade. São 2 times, cara. Não, até porque o Rio Porra. Grande do Sul tem um viés mais do argentino, do uruguaio. Isso. Tem, né? Então tem histórico. negócio de raça. Isso, e a gente gosta dessa coisa. Então, assim, esse título de 95 tem uma história muito legal. Foi a maior audiência da história da Do TV SBT. brasileira. Do SBT. E acho que do futebol por anos, assim. Sim. Não tinha quem batesse. Verdade. E na época, agora a gente paga de velho, né? Que a gente fala, na minha época, É. não passava o jogo na TV aberta pra praça do jogo. Passou pra Porto Alegre? aquele Passou. Por quê? Porque, porra, venderam todos os ingressos, era um jogo. Cara, naquela época, assim, eu fui na final de 94. Meu pai Grêmio conta. Ceará. Grêmio Ceará. Meu pai conta essa história até hoje. A gente chegou com o jogo andando. Não tinha como entrar no estádio. A gente entrou, não sei como. Nildo, como é o nome do Nildo, centroavante? centroavante, Nildo, fez o gol do título. Depois ele, no início do ano seguinte, ele teve uma lesão no tendão de Aquiles, ficou o ano inteiro fora, nunca mais conseguiu jogar no Grêmio, depois seguiu a vida dele, mas ele é o gol do título. Só que o gol saiu aos 4 minutos. A gente pegou tanto trânsito e tanta gente para entrar que a gente chegou com o jogo rolando, então eu não vi o gol. Cheguei lá, jogo em andamento. Não tinha lugar nas cadeiras nem na arquibancada. Eu sentei na escadaria de pedra, assim, do Estádio Olímpico, das cadeiras, assim, que era uma coisa hoje impensável. Você vende o número de ingressos, eles vendiam a mais da capacidade. Eu sentei naquela pedra, quando a gente foi sair, o meu pai conta até hoje essa história, eu não tocava os pés no chão, porque foi aquele mar de gente, assim, se apertando para tentar sair. Cara, foi um horror, foi um horror. Em 95, eu fiquei em casa. A gente, não, vamos assistir em casa e tal. E meu pai não gostava de me levar no estádio, porque ele tinha medo de violência e tal. Então eu muito pouco frequentei E o Grêmio estádio. vinha de derrota, né? Porque o Corinthians ganhou aqui em São 2 Paulo. a 1 Então, aqui. então. Marcelinho e Viola. E aí o SBT ia passar. Falei, pô, vamos assistir em casa. Estádio lotado, apinhado, e aí o Corinthians faz 1-0 com o gol do Marcelinho e ganha o título. Cara, foi uma das cenas mais bonitas que eu vi como torcedor. Uma pena não estar no estádio. O Grêmio tinha ganhado a Copa do Brasil no ano anterior. Ele tava. Acho que ele não tinha ganhado a Libertadores ainda. Ainda não. 2 semanas ali na frente ele ganha a Libertadores. Então o Grêmio tava numa fase muito boa. A torcida começa a cantar o hino do clube.
Eu falei, porra, que foda, hein? E isso deu uma motivação pros caras ganhar Libertadores. Porque, tipo assim, cara, tá bom, perdemos na bola, perdemos é do jogo, mas assim, é um puta time, nós estamos chegando em todas as finais, e tem mais uma final de Libertadores ali na frente e tal. Cara, o Grêmio deu um calor no Ajax, que era a base da seleção da Holanda, com o Rijkaard, com... Porra! Ô Fabrício, só manda. O Claudinei mandou um aqui, ó. Pô, hein? Cascão, o Chico merece uma tábua do alambrado alvinegro do Corinthians. O Claudinei é nosso parceiro de 4 Marcos, Mato Grosso. E ele manda umas tábuas de churrasco violentas. Pode mandar pro Chico, que o Chico gosta. Gosto, posto, pode deixar comigo. Fabrício, só passar. A tábua é assim. Fizemos um churrasco em casa no domingo. Tem um colega meu que trabalhou comigo durante muito tempo na Band, tá comigo também no projeto que a gente tá fazendo no YouTube, que saiu meio torto de casa, saiu meio com as perninhas trançando, mas tá tudo certo. Ele se recuperou depois. Mas se recuperou. Se recuperou. Demorou, mas ele se recuperou. Ele tá falando de mim, mas eu não reparei. Mas eu não bebi. Não, Quer dizer, eu não dirigi. Ah, porque se beber, não dirija. Já diz Ronaldo Giovanelli, fala muito isso pra mim. Exato.